O poder da autoestima. Diz aqui no Aurélio sobre estima. Estima, sentimento de importância do valor de alguém ou de algo. Apreço, amizade. Autoestima. Auto, que se refere a si mesmo. Então, é uma qualidade de quem se valoriza, está satisfeito com sua forma de ser, com suas ações, com a sua imagem, ou seja, com tudo que se refere a si mesmo. E essa autoestima, ela é construída desde a infância, porém vai ser lapidada durante a fase jovem da vida. E é sobre esse assunto que eu, Rosana Cláudia Santos, psicóloga, que estou nessa empreitada aqui com o pai, com a mãe de filhos na fase da adolescência, a essa entrada no mundo jovem de uma forma tão importante ao ponto de não perder a autoridade sobre a vida do seu filho. Aliás, eu sempre tenho falado, a identidade de um pai e de uma mãe é ter a autoridade amorosa sobre a vida de seus filhos. E é sobre esse assunto que eu vou tratar com você. Iniciei falando, como está aqui no Aurélio, sobre estima, estimar-se. Esse é um ponto muito importante, porque quando nós falamos em estimar-se, olhar para si, reconhecer valores, reconhecer comportamentos, tudo que se refere a um ser humano e este ser humano amar, gostar, apreciar de tudo que faz, de tudo que vê. Mas eu preciso lhe dizer, é importante que o pai e a mãe olhe para si mesmo e perceba também como está o seu processo de autoestima. Como é a autoestima do pai e da mãe? Como é quando esse pai e essa mãe olha para si mesmo e se vê com valor, com grau de importância, com uma autovalorização, uma autoafirmação, ao ponto de reconhecer primeiramente em si todas as partes, os detalhes que talvez ainda não estejam muito bem equilibrados, harmoniosos. Muitos filhos na fase da adolescência não são lapidados de uma forma com aquele refino no trato em ajudar esse crescimento, esse ponto de lapidação da autoestima, porque pais e mães estão com sua autoestima abalada, não está no ponto ideal. É uma autoestima que não tem um grau, um nível que baste para passar, transmitir uma influência positiva de afirmação, de segurança, de aceitação para esse filho. E o filho, que é uma esponja numa casa, o filho ele é uma esponja, absorve tudo, certamente vai absorver as inseguranças, as incertezas, o eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, fico com medo disso, não consigo aquilo outro, eu não sei, e se eu não conseguir, eu não sou bem-vindo, sabe? Minha valorização não está legal, não me sinto bem em fazer minhas colocações, não me sinto muito adequado, muito seguro em fazer uso de certas opiniões, certas críticas, de me colocar, por exemplo, diante de outros familiares ou num contexto profissional, num contexto social. Esse filho jovem é uma esponja e vai absorver toda essa parte também da parte referencial de autoestima de seu pai e de sua mãe. Então, para iniciar esse assunto aqui de autoestima, eu iniciei dizendo que é aquela qualidade de quem se valoriza em todos os seus aspectos da vida, em todos os seus aspectos físicos, externos e internos. Então, este pai e essa mãe, para dar aquela devida instrução, aquele devido alicerce, aquela devida estruturação do ponto de autoestima para um filho, precisa antes, primeiramente, olhar para si mesmo. Porque quando faz uma reflexão e vai com suas memórias, percebendo como foi lá para esse pai ou para essa mãe, no momento em que eles eram jovens, o que será que ouviu? Qual foi o tipo de incerteza que estava lá e que talvez acompanhe até o dia de hoje?
Qual é o tipo de medo, de receio, de situação que traz um melindre, traz algo desconcertante, traz um mal-estar em determinadas situações, em contextos individuais, nesse posicionamento firme que muitas vezes a vida exige de um pai, de uma mãe. Quando faz essa análise, essa reflexão, volta essas memórias, como era a sua autoestima, a sua autovalorização, sua autoaceitação, desde lá de trás, naquilo que você consegue lembrar, nas suas memórias de jovem, de juventude. Que tipo de palavras, que tipo de direcionamentos, que tipo de coisas você precisou se submeter, ações, lugares, né? Contexto com alguns tipos de pessoas. O que aconteceu com a sua juventude? E talvez esse pai e essa mãe traga para essa relação com o filho. Porque o filho jovem, ele traz aquela tempestade dentro de casa que abala, né? O filho jovem um dia era criança e ao se tornar jovem, com essa entrada na fase da adolescência, meio que coloca seu pai e sua mãe em xeque-mate. Agora é a hora de você olhar para as coisas que você não gosta e tem que ser resolvido agora, através da minha vida. O filho faz isso. A gente não quer falar de algumas coisas e tem que falar. A gente não quer ver algumas coisas, a gente tem que ver. A gente não quer decidir, a gente não quer ter que, falar, conversar sobre determinados assuntos ou ir a determinados lugares, pois o filho nos solicita a isso. E nos remete, sim, a olhar em primeira mão como está a nossa autoestima. Então, o poder da autoestima é trabalhar a autoestima simultaneamente, em que lapida a personalidade e a autoestima desse filho jovem, simultaneamente vai também fazer a reparação ou a finalização de uma lapidação também da autoestima de seus pais. E esse é um ponto muito sério. Esse é um ponto que dá vontade de sair correndo, dá vontade de não olhar, porque mexe lá com a nossa essência de pessoa, de ser humano. E a gente fica mesmo nesse checkmate. Será que é assim que eu decido? Será que é assim mesmo que eu tenho que falar? Será que estou bem da maneira em que me posicionei diante do meu filho, dos amigos do meu filho, diante da família, quando falaram do meu filho, ou diante de conhecidos, amigos, quando colocaram em evidência determinados assuntos? Como eu me comportei como mãe? Como eu me comportei como pai? Isso tudo se refere ao ponto de autoestima. Analise como está a sua autoestima nesse momento. Como está o seu autoamor, as coisas que você aceita, valoriza e gosta em si mesmo. É necessário olhar e arrumar o mais rápido possível, porque o filho necessita de uma influência, de uma referência forte, bem posicionada nessa autoridade amorosa. E é isso que vai fazer a diferença, porque o filho, nessa fase da adolescência, o que mais pega nele, o que mais dói, é justamente esse processo de lapidação de sua autoestima. É um momento de divergência ali do olhar na sua autoimagem, na sua beleza externa, nas coisas que ele já aprendeu ou não, nos posicionamentos sociais, nos posicionamentos do namoro, da primeira paixão, as incertezas. O grau de insegurança desse filho é muito aumentado e muito aflorado. E esse pai e essa mãe, sendo o melhor norte de referência para afirmar essa autoestima de que o filho é capaz, de que ele pode, de que ele consegue sim, vai precisar fazer seus próprios reparos para emanar, passar, transmitir ao filho esse posicionamento de autoaceitação também. Porque os pais se autoaceitam, aceitam o seu filho como ele é, como ele se apresenta. E muitas vezes eu falo aqui do filho ideal e do filho real. Há uma grande diferença. Nós imaginamos, conjecturamos muitas coisas a respeito do nosso filho, desde a beleza externa dele até o interior, até suas habilidades, suas capacidades, seus talentos. Aliás, filho é o nosso máximo orgulho.
Então, a gente tem esse plano ideal de um filho, mas aquilo que nós vamos enfrentar, aquilo que vai ser necessário, a nossa modelagem, nosso direcionamento, é no filho real. É aquele filho que é medroso, que se acha feio, que está lá brotando espinhas para todo lado e que recebeu um não do primeiro amor e que se sente horrível e se sente incapaz e acha que o mundo não é para ele, que ele não vai dar conta de um monte de coisas e que ele não é bem-vindo nos lugares, que as pessoas não gostam dele. Esse é o filho real. Esse é o filho que se sente um bichinho, né, do mato, ao ponto de ter dificuldades muitas vezes no trato social, em suas relações. Às vezes até mesmo nas relações familiares com seus tios, primos. Ele próprio já faz várias comparações. Ele próprio já provoca sentimentos de sofrimento por conta desse amor, dessa aceitação em si mesmo. As suas ações, porque eu não fiz nada direito, porque eu quebro tudo, porque eu vou fazer uma coisa e não consigo fazer até o final, porque olha aqui essa perna, olha essa barriga, olha esse cabelo, olha esse nariz, não é? Eu sou muito baixinho, eu sou muito altinho, eu sou gordo, eu sou magro. Então, assim, muitas coisas, muitos detalhes imensos, eu digo, porque nessa fase a transformação ela é grandiosa. E esse filho já vai passar por esses percalços da autoestima muito fortemente. E o pai e a mãe, que ainda não fez seus próprios reparos, não se reorganizou nesse trato de autoestima, não vai ter um posicionamento firme, forte e dizer ao filho: olha, você consegue sim, você é belo sim, você dá conta sim, mas tem que fazer isso, tem que mudar tal comportamento, tem que ter determinadas atitudes. O pai e a mãe firme em sua autoestima, neste poder de autoestima, vai declaradamente, em amor, dizer ao filho qual o caminho a ser percorrido para que ele atinja um grau legal de autoestima. Senão, pai e mãe choram juntos, se descabelam juntos e fica todo mundo com medo, todo mundo com incerteza e achando que não vai ter jeito mesmo. Alguém tem que saber o que fala. Alguém tem que saber qual é a posição correta e chamar o filho para a realidade, porque o filho real está mergulhado em pensamentos imaginativos e fantasiosos. E se esse pai e essa mãe, que estão com sua autoestima ferida, mergulhados em também fantasias e imaginações, onde vão parar todos nessa casa? Vai ficar um rebuliço, né? Vai ficar ali uma coisa estranha. Quem é que dá a força para quem? Ou seja, ninguém, né? E esse filho fica à mercê. Porém, o pai e a mãe que não tem sua autoestima já em um nível adequado, já são adultos, já tem outras competências, outras habilidades, já tem outro tipo de vivência, outros tipos de experiências, ou seja, já está calejado um pouco mais com a vida e suporta melhor as intempéries. Já o filho que está na fase da adolescência, ele ainda não está habilitado, ele ainda não tem essas competências que um adulto tem, que seu pai e sua mãe já têm. Então esse pai e essa mãe precisam recuperar sua autoestima e olhar para si mesmo, cuidar do que precisa ser cuidado, fazer os reparos necessários o mais urgente possível, porque este filho necessita do poder da autoestima de seu pai e de sua mãe. Isso fará a grande diferença. E esse filho, que é a esponja da casa, vai absorver este poder da autoestima. Até porque, para que a gente perceba que a gente consegue, que a gente é capaz, que a gente é valorizado, que a gente é digno, que a gente tem beleza, a gente precisa se submeter a alguns contextos de vida. Para que eu saiba que eu seja capaz em alguma coisa, eu preciso fazer algumas ações que me trazem alguns resultados. Isso me mostra certa capacidade. Para eu saber que eu tenho certa beleza, que eu posso ser querida, posso ser reconhecida, aceitada em determinado contexto social, eu preciso estar lá. E se eu não tenho essa autoestima num processo legal de
lapidação, um processo legal de amadurecimento, subindo degrau por degrau, sempre de uma maneira organizada, direcionada, segura, eu não chego às respostas de que não deu certo em determinado lugar com algumas pessoas, mas em outros eu tenho aceitação. Eu não consigo fazer isso, mas eu consigo fazer aquilo outro. Eu não tenho 100% de todas as habilidades, todos os talentos, mas alguns eu tenho e os reconheço. E é assim que deve ser o pensamento desse filho. E o poder da autoestima de seu pai e de sua mãe é que vão dar esse tipo de norte, esse tipo de direcionamento. Isso é muito importante ficar muito bem frisado aqui, muito bem solidificado nesse pensamento de um pai e de uma mãe que são conscientes das necessidades do filho ideal e querem ser ativos, querem ser pais e mães presentes para realmente nortear, direcionar seu filho para que ele tenha esse lapidar do poder da autoestima de seus pais. O pai e a mãe é quem instrumenta seu filho da melhor autoestima. O filho cresce, se torna jovem e aí que vem um grau maior ainda de responsabilidade. Outro dia seu filho era uma criança, estava lá no período da infância. Muitas ações de cuidados, muitos tipos de zelos necessários, entrada na vida escolar, e a gente meio que pensa que ao se tornar jovem, então agora fica mais fácil. Eu digo que fica mais fácil para aqueles comportamentos que haviam na infância, que já foram aprendidos, amadurecidos, muito bem ensinados por seu pai e por sua mãe, o filho já aprendeu. Então, ótimo, isso sim, fica muito mais fácil, já foi aprendido. Agora, o ser jovem ainda não foi aprendido. Ser pai e ser mãe de um filho jovem ainda não foi aprendido. Até mesmo quando você tem mais de um filho. Cada filho é único. Teve a entrada na fase jovem da vida, novos aprendizados, tanto para os pais e mães quanto para o filho. Isso é muito importante que o pai e a mãe saibam disso. Não dá para lavar as mãos e ficar livre desses cuidados. Agora são outros tipos de cuidados. E o filho, que é uma esponjinha na casa, que absorve de um tudo de seus pais, principalmente aqueles comportamentos negativos, aqueles comportamentos que não devem existir na vida de um filho, essa esponjinha está somente absorvendo. E esse pai e essa mãe, atentos, precisam perceber o que de você, na esfera da autoestima, seu filho está absorvendo. Que tipos de palavras, que tipos de ações esse pai e essa mãe tem para com o seu filho. Ele vai absorver tudo isso. E ainda que esse pai e essa mãe não falem nada diretamente ao filho, a esponjinha só absorve tudo mesmo. E isso tem interferência na autoestima desse filho. Então eu firmo novamente aqui. Aquilo que tem no seu filho tem em você. Faça a seguinte pergunta: o que tem de mim nele? Quais comportamentos meu filho reproduz de mim? Quando você percebe isso, esses traços, essas ações semelhantes ao pai ou à mãe, você percebe o que em você, pai, em você, mãe, ainda precisa ser melhorado, resolvido. Isso é cobrado de você. Aliás, é uma grande verdade. Qual verdade? O meu filho tem de mim algo nele e que precisa ser resolvido ainda em mim para que o meu filho não prossiga produzindo os enganos, as necessidades existenciais que eu tenho nessa esfera da autoestima, para que ele não continue a reproduzir os mesmos problemas que eu enfrentei durante a minha juventude. Então, o que de mim tem no meu filho? Eu preciso observar isso e consertar primeiro em mim. Ao consertar em mim, mãe ou pai, eu tenho um posicionamento muito mais forte, muito mais bem direcionado para a vida do meu filho. E eu quero entrar num ponto agora sobre os hábitos negativos que alguns pais, algumas mães têm com seus filhos jovens.
Há uma variedade de tipos de hábitos, tipos de falas, de comportamentos que são nocivas e tóxicas e que ferem diretamente a autoestima de um filho. Eu poderia falar sobre várias, mas eu vou citar aqui sobre duas. Vou discorrer sobre duas muito importantes. Uma delas é a chantagem emocional. Só vai sair com seus amigos se no domingo, lá no almoço de família, você cumprimentar a todos com um abraço e um beijo. Se você não fizer o que eu quero, você não vai ao cinema com seus amigos. Se você não pedir desculpas para o seu irmão, vai ficar o final de semana sem o celular. Chantagem emocional. Ou seja, se você não fizer isso, você não ganha aquilo. Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Muitos às vezes falam, fulano não vai gostar mais de você se você continuar falando assim, se você continuar fazendo assim. Às vezes, esse tipo de fala é algo que já vem lá desde a infância e que quando chega na fase da juventude, só amplia aí as falas, as palavras para o repertório jovem dentro da parte social dos amigos. Porque nessa fase jovem, o que o nosso jovem filho quer? Quer falar com seus amigos, com a galera, estar no celular, lá no jogo, no videogame, online, sair com os amigos, ir a um cinema, jogar uma bola, estar com aqueles que são próprios da idade dele, além lá das paredes da escola, porque na escola é um momento intelectual formal e eles querem liberdade, querem falar, querem zoar, querem, toda a brincadeira da juventude aí. Não querem ficar presos muitas vezes dentro de casa. Esse filho, querendo coisas nesse assunto, muitas vezes tem um pai e uma mãe que são sim chantagistas emocionais e que vão ferindo a autoestima de seu filho, porque vão ensinando que eu consigo tal coisa mediante fazer algo. O efeito da barganha, o efeito também de ser um chantagista. Porque muitas vezes esse filho que volta para casa chateado com um amigo, ou lá na escola, em algum lugar onde ele teve um relacionamento com outras pessoas, às vezes ele é o chantagista da roda lá de amigos, dos colegas, porque aprende isso dentro de casa. E quando ele faz a chantagem com os amigos lá fora, lá no momento em que eles estão nesse social, isso não é aceitável. Pelo contrário, se bobear, ele leva umas pancadas, Quando não, muito xingado e zoado de forma muito pejorativa. Ele aprende dentro de casa que precisa ser um chantagista para conseguir coisas de seus amigos. E se ele encontrar amigos que não usam de chantagens, ele vai se dar muito mal. E isso fere a autoestima grandemente, porque ele vai perceber que ele não dá conta desse social, que ele não é bem recebido, ele não é aceitado pelas pessoas. Lógico, ele se tornou um chantagista, porque seus pais são chantagistas emocionais. Outro ponto é que ele não tem, nessa questão da chantagem emocional dos seus pais, o aprendizado da transformação. O que ele aprende é que o desejo dele está condicionado a algo, ou seja, ele não tem respeito, ele não tem consideração. Aquilo que ele quer, que ele deseja, não precisa ser respeitado, não vale a pena ser ouvido. Então ele começa a perceber que ele é subestimado e que essa validação, o reconhecimento, o fortalecimento de que ele tem sentimentos, tem desejos, tem vontades, tem interesses diferenciados nessa fase da juventude, o que é muito natural, isso é subestimado, subjugado, jogado de lado. Então ele não aprende transformações de aprendizagem em suas conquistas pessoais por méritos próprios. Ele aprende que é sim necessário ser chantageado e que ele não merece respeito algum. E ele vai aprender que toda conquista está ligada à troca do seu desejo, de suas vontades, ou seja, trocar aquilo que faz parte da sua própria identidade. Nesse aspecto da chantagem emocional, ele aprende que sua vida é uma ameaça. Então, como se aproximar de um pai e de uma mãe que são
chantagistas emocionais. Esse filho não vai querer aproximação, esse filho não vai querer estar perto de quem o ameaça. Toda vez ele tem que se submeter, toda vez ele é subjugado, desrespeitado, desconsiderado, e aprende que essa troca ela é muito negativa, ela é dolorida. Esse aspecto da chantagem emocional é extremamente nociva e tóxica. Então, o pai e a mãe, chantagistas emocionais, que burlam as condições, os momentos das conquistas com o filho, precisam reparar esse dano. Talvez esse pai e essa mãe tenha sofrido consequências de um pai ou de uma mãe ou de avós chantagistas no passado. Talvez tenham que ter tido aí uma submissão nessa questão. E hoje, sem perceber, sem estarem conscientes disso, até agora que está me ouvindo, passam esse tipo de influência para o filho. Então, às vezes, uma simples questão. Você vai jogar com seus amigos somente se você lavar a louça. Não é se. Não é se. Esse se é a condição da ameaça de chantagem emocional. É preciso levar o filho à transformação. Olha, filho, eu preciso que você lave a louça para mim. Eu sei que você quer jogar. Então, que hora que você consegue lavar a louça? Antes ou depois do jogo? Eu preciso da sua ajuda. Ou então nós combinamos essas tarefas no decorrer da semana. E lembra, nós tínhamos combinado que você lavaria a louça do almoço todos os dias, por exemplo? Então, você consegue lavar antes ou depois? Que hora mais ou menos você consegue fazer isso? Aqui nós estamos falando de transformação, de um diálogo onde leva o filho a pensar. E de repente o filho pode falar: mãe, pai, a galera tá começando agora, eu preciso estar lá, senão eu não pego o jogo do início e não consigo entrar mais. Eu vou lavar a louça depois, tá? Olha, agora são 1h da tarde, só que eu vou conseguir lavar a louça só lá para as 4, 5 horas da tarde. Porque lembra, vocês permitiram que hoje, na quarta-feira, eu poderia jogar a tarde toda. E eu já fiz esse combinado com os amigos. Então, nós estamos aqui falando de uma transformação, de uma responsabilidade, de um combinado e de um pai e uma mãe que não fazem chantagens, e sim dialoga com o filho. Ok, filho, vou aguardar que quando você terminar o seu jogo com seus amigos, que nós já tínhamos combinados, então você vai fazer a lavagem aí da louça. Vai ficar tudo na pia, ok? Ok. E esse pai e essa mãe aguardam que o filho termine o jogo. É muito importante isso. Eu lembro e me recordo muito bem quando meu filho estava nessa fase da adolescência e que tinha essa questão do jogo e nós tínhamos que combinar os horários. E os horários deles não são horários regrados, são horários atípicos. Um dia à tarde, um dia é tarde da noite, outro dia, se for final de semana, então os horários são todos fora de eixo. É 5 horas da tarde, às vezes 9 da noite que começa, 10 da noite que começa a brincadeira lá. E nós temos que olhar para o nosso filho real, entender também as necessidades, os desejos dele, aquela vontade, aquela necessidade de descontração da fase da juventude. Logicamente, não vai ficar a vida inteira em jogo, mas a gente, dentro de uma forma de regragem, colocar limites, direcionamentos saudáveis para o nosso filho, a gente vai incluindo o desejo dele, as vontades também. Então, nesse exemplo que eu disse, muitas vezes eu combinava com o meu filho de fazer algumas coisas da casa, ele outra, porque durante a semana ficávamos só eu e ele, e tínhamos uma loucinha para ser lavada do horário do almoço. Eu saía para o consultório e nós combinávamos que ele estaria lavando a louça enquanto eu fazia outras coisas, porque o horário estava muito apertado no horário que nós tínhamos para fazer essa refeição. E vez ou outra eu chegava 6 horas, 6h30 e a louça ainda estava lá. Mas eu tinha um combinado com ele. E assim que eu chegava, coincidia de estar terminando muitas vezes ou uma tarefa online, ou uma brincadeira, ou um filme, ou às vezes ele tinha saído para fazer o treino de futebol, outras vezes ele tinha saído para andar de bicicleta, em diversos tipos de compromissos jovens, muitos compromissos jovens e saudáveis. Ok. É mais importante o compromisso saudável jovem do que a louça.
A louça pode esperar. Aquele momento, aquele horário de compromisso, de descontração jovem, às vezes acontece só naquela hora, não tem outro momento. Então o filho vai ficar de fora? Claro que não. Sendo algo bom, produtivo e saudável, claro que a gente vai dar essa permissão para o filho. Então quando eu chegava, ele rapidinho já vinha, olha mãe, já terminei isso, fiz aquilo, muitas vezes me apresentava a leitura que tinha feito, algum desenho, se era um jogo, na época de Minecraft principalmente, vem ver mãe, eu consegui fazer essa construção, olha, hoje eu consegui essa missão aqui, olha, eu construí isso, aquilo outro, tinha outras brincadeiras também, me apresentava o que tinha feito, olha, agora eu vou lavar a louça, tá, porque senão vai ficar de noitão aqui e a louça tá aqui, né, acumulando mais pratos, mais copos, ok. Eu, mãe, aguardava pacientemente, mesmo que tivesse um tantão de louça lá, mas o mais importante eram os resultados da descontração e as produções jovens que haviam acontecido durante aquele período da tarde. Às vezes, meu filho tinha educação física, escola pelo período da manhã, acordava muito cedo, às vezes no período da manhã era uma manhã mais tensa, mais cansativa na escola e ele não tinha pique para acabar o almoço e já lavar a louça. Às vezes ele precisava tirar um cochilo, dormir um pouco. Até porque na fase de 12, 13 anos, os meninos têm um cansaço a mais por conta das ebulições, das transformações hormonais. Então, permissão para descansar um pouco e depois lavar a louça. Nós, pais e mães, não somos aqui torturadores, nós somos pais e mães. Eu não posso torturar o meu filho com esse se. Se você fizer isso, você pode fazer aquilo. Isso é uma chantagem emocional. Precisamos levar o filho à transformação do conhecimento, da aprendizagem, adquirir comprometimento, responsabilidade, autorresponsabilidade, se responsabilizar por suas próprias coisas, na medida que estabelecemos um diálogo. Às vezes é possível a gente dizer, olha, eu estou entendendo sua vontade, seu desejo, mas olha só, agora nós temos uma urgência, agora nós temos uma prioridade, precisamos deixar isso em ordem, precisamos fazer tal coisa agora, porque temos esse tipo de urgência, e explicar para o filho. Às vezes um pai ou uma mãe pode falar, nossa, eu tenho que explicar tudo para o meu filho, Rosana. Tem, porque toda vez que você explica e dá sentido a ele, você tem um filho que aprende algo de autorresponsabilidade. E você não vai precisar ficar falando 2, 3 vezes mais. Porque alguns pais e algumas mães também reclamam comigo. Rosana, eu falo tantas vezes, tantas vezes com meu filho, que chega uma hora que eu tenho que chantageá-lo, porque senão eu não consigo as coisas. Então, você fica como um disco, né? Fala e fala a mesma coisa, achando que seu filho vai entender em algum momento. Ele não vai. Ele só vai entender quando você explicar em detalhes, sim, o sentido das coisas, as necessidades, as urgências, as prioridades, os compromissos, as responsabilidades. Não é justificar nada pelo filho, não é isso. É você dar aprendizagem para o filho, lapidar esse ser humano que hoje é jovem e que já é um adulto. E se ele não aprender na juventude, então quando ele vai aprender? Quando ele levar algumas lambadas aí da vida adulta, se é que consegue aprender lá na vida adulta, a responsabilidade continua sendo do pai e da mãe. Um outro ponto, um outro aspecto que eu quero dizer aqui sobre ser muito nocivo, muito tóxico nessa questão do poder da autoestima dos pais para com seus filhos é a questão da assertividade. É quando o pai e a mãe têm a dificuldade, né, de dizer o sim de maneira justa e o não também de maneira justa. Porque na fase da juventude há alguns sims que são justos e há outros não que também são justos. Então, pergunte a si mesmo, como foi a minha infância? Eu sou assertivo? Como foi minha adolescência? Eu tinha assertividade dos meus pais? Eu tinha um não? Eu tinha um sim certo? Como era? Pensa na sua própria forma de ser assertivo. Como é? Você diz sim? Você diz não? Eu sempre tenho um lema, que o sim é sempre que possível e o não sempre que necessário. Então, eu só vou dizer o sim somente quando é possível, analisadas as questões, os contextos, as pessoas, lugares, horários, né, o conteúdo do sim necessário ali, que o filho está solicitando,
somente quando possível, sim, e o não quando necessário. Observe a sua própria vida, pai, mãe, no decorrer de todo o processo da sua própria vida que você lembra. Você era insistente? Você insistia até o fim ali, insistia e falava, reclamava e falava de novo com seu pai e sua mãe, vencia seu pai e sua mãe pelo cansaço? Você fazia isso? Sua mãe e seu pai dizia não de alguma coisa e você ficava aquele filho insistente, sabe? Ali, aquela coisa em cima, até que vencia seu pai e sua mãe pelo cansaço e, enfim, eles permitiam? Você fazia isso? Como era você? Será que isso está sendo reproduzido também com seu filho? Você fala um não lá, por exemplo, para não ficar muito tempo com o celular, ou para desligar o computador em determinado horário, ou para não ficar até tão tarde na casa de um amigo, ele passa do horário todas as vezes, insiste, ou então que você tem ali que organizar as suas finanças, seu filho deseja que você compre algo para ele, um foninho de ouvido novo, um celular novo, e você diz que não tem recurso financeiro agora, ele fica naquela insistência, até que você vai lá e faz um crediário para ele. Ele deseja sair com um amigo num horário que você não aceita muito, que não acha muito legal, coerente para a vida dele, porque ele não tem idade suficiente para isso ainda. E aí aquela insistência total ali, que a gente fala que é aquela carnicinha, né, que fica em cima, né? Meu filho fica em cima de mim como se fosse uma carnicinha. Tem alguns pais que falam assim, e até que são vencidos pelo cansaço. Eu quero dizer que você precisa, em primeiro lugar, olhar se o seu filho faz as mesmas coisas que você fazia. Porque nessa questão do poder da autoestima, em olhar e direcionar o seu filho tem algo de você que não foi bem resolvido ainda. Então, se você era assim e se seu filho está reproduzindo, você precisa cuidar da sua assertividade. Sim, sim, não, não. Pense bem, é o sim ou é o não? Aquilo que você decidir deve ser mantido. Também sempre digo, não é difícil dizer sim ou dizer não. O difícil é manter o sim ou manter o não. O manter, não abrir concessões, não abrir, oportunidades para mudar no meio do caminho a sua decisão. Esse manter é a parte mais difícil, a parte mais árdua. Porém, toda vez que o seu filho lhe vence pelo cansaço, tenho que lhe dizer que são filhos mais libertos para o sim. Ou já recebe o sim sempre de cara, toda vez que quer comprar alguma coisa pode comprar, toda vez que deseja ficar em determinado horário fica, quer ir em tal lugar vai, quer fazer tal coisa faz, não quero dormir agora não dorme, não quero comer não come, não quero comer isso, quero comer aquilo outro, é assim mesmo. Então o sim tem uma liberdade, parece que já garantida para o seu filho. Filhos que crescem com essa liberdade só do sim, parece que tudo conquista, que tudo consegue, tem um falso poder. Quando chegar na vida adulta, ele vai entender que ele não pode tudo, que ele não tem tudo e que nem todas as pessoas estão ali à mercê dele, né? Servos dele. Não é tudo para ele. Na fase da infância, a gente fala que são aqueles filhos que aprenderam a ser egocêntricos, né? Mais tardio, porque o filho na primeira infância tem essa parte do egocentrismo, tudo é para mim, tudo é meu e todos estão aqui para me servir. O egocêntrico é assim, tudo eu. Então lá nos primeiros anos de infância tem essa questão de ser egocêntrico, porém isso bem cuidado vai sendo talhado, lapidado também, chegando na segunda infância, para início da vida de puberdade, 9, 10, 11 anos, pré-adolescência, isso já passou. Mas a gente dá a liberdade do sim para o filho e o filho volta a ser egocêntrico, de um formato onde traz para ele esse falso poder, onde ele pode tudo, quando ele consegue tudo. Porém, na vida adulta, ele vai descobrir a duras penas, com sofrimento, com muito pesar, porque isso trará consequências muito fortes, muito negativas para a vida dele, e ele vai descobrir que ele não é tão poderoso assim, de um jeito bem amargo.
talvez na vida profissional ou na vida amorosa ou dentro até mesmo do seu contexto aí de constituição familiar. E nós não queremos um filho na idade adulta depressivo, frustrado, né, cabisbaixo, com sua autoestima ferida. E muitos adultos têm sua autoestima ferida por condições da falta de lapidação durante a sua juventude, da sua assertividade, primeiramente direcionada pelos seus pais. Então, olha a grandeza que um pai e uma mãe têm no poder de autoestima sobre a vida de um filho. E, além disso, na juventude, esse filho que pensa que tudo pode, também vai desconsiderar e desrespeitar autoridades. Por exemplo, chefes, diretores de escola, professores de escola, direcionamento de outras pessoas que têm certa autoridade, autoridades da cidade e até mesmo a autoridade de seu pai e de sua mãe passa a ser desrespeitada, porque se ele pode tudo, então ele fica como sendo aquele que também sabe tudo, e esse falso poder só traz consequências muito negativas, ao ponto sim de desrespeitar as primeiras autoridades, que são seu pai e sua mãe. E isso é muito sério, isso é muito impactante, é muito triste de ver filhos que, destroem muitas vezes esse momento de relacionamento mais íntimo com seu pai e com sua mãe por ter esse falso poder. Mas é um falso poder causado pela falta de assertividade firmada sobre a vida de um filho. E nós mães, nós pais, podemos dizer o não sim, porém acompanhados de carinho, de amor, de ações, de palavras afetuosas. A gente pode dizer um não para o filho em forma impactante, bruta, endurecida, para magoar, para chorar, né, para, causar tristeza. Mas a gente também pode falar que é o correto um não em amor. Olha, filho, você não vai sair com seus amigos porque você tem uma situação de escola e eu vejo tal coisa como melhor para você. Além disso, o lugar que você vai, será que é melhor você ir ou não? Analisa bem quem vai estar lá, o que vocês vão fazer. Então, a gente leva o filho a um aprendizado, a um plano de pensamento de aprendizagem. Esse não afetuoso precisa existir. A gente pode dizer um não para o filho acompanhado de ações, manifestações de carinho. E ele, por mais que chore, faça um bico ali, ele vai entender que existe amor até mesmo quando diz a palavra não. Agora, se o filho fica naquela insistência e você não está dando conta, é preciso olhar para você, qual é a sua autoafirmação como pai, como mãe, na sua autoridade amorosa, como tudo isso aí está. Se a estrutura não está lá grande, né, de maneira fortalecida, você precisa olhar para você, cuidar de você enquanto ser humano, homem, pai, ser humano, homem, mulher, para dar conta desse outro ser humano jovem que está na sua casa e ter o poder da autoestima direcionada de maneira saudável. Então nós conseguimos sim dizer um não afetuoso ao filho, e isso não vai destruir o filho. Pelo contrário, o adulto assertivo no futuro, ele vai ser seguro porque soube receber o não primeiramente da autoridade de sua vida, justamente o seu pai e sua mãe. E esse não foi mantido. E ele entende que ele não morreu, ele não foi dilacerado porque recebeu um não. Foi apenas um não. Hoje não vai, hoje não pode, hoje não vai fazer isso. É apenas um não. Mas essa palavrinha de 3 letras e um tio, ela é tão poderosa, tão impactante, que muitos pais têm a dificuldade em fazer o manter. E esse manter precisa realmente manter, não abrir concessões. Por isso eu sempre oriento, quando pensar em dizer o não, entenda, é não até o final. Não diga não e depois afrouxe e diz o sim. Isso é falta de assertividade. A gente precisa entender como deve ser direcionado. Eu posso dizer um não para um filho também, dando uma explicação a ele. Então, há muitos filhos, principalmente nessa fase jovem, que eles estão mais gulosos, porque estão em fase de crescimento, querem comer muitas coisas, às vezes até antes do almoço, comer um doce que está na geladeira, uma bolacha recheada. Aliás, eles amam bolo e bolacha recheada nessa fase aí da juventude.
E aí quer comer bem ali no momento antecedente ao almoço, e você sabe que seu filho de 12 anos, 13 anos, depois não vai almoçar de maneira, né, legal. E você está preparando uma comida gostosa. Então será interessante você dizer ao seu filho, não falar assim, por exemplo, não, você não vai comer esse doce, porque eu não vou deixar, porque eu não quero. Não, não come. É muito ruim isso. O que você pode dizer é, filho, ao invés de você comer agora, você almoça e come depois. Porque se você comer agora, você vai prejudicar o apetite. Você não vai comer a comida que eu estou fazendo. Venha ver o que eu estou fazendo. Olha que delícia. Então você aguarda mais 10, 15 minutinhos, já vamos almoçar e você come a sua bolacha recheada depois, como sobremesa ou mais tarde. Tudo bem? Tudo bem. Combinados com o filho, dado uma explicação. Então você nem disse o sim nem o não, mas teve ali um momento de acompanhamento adequado, saudável com o seu filho. Então, filho, hoje você não vai dormir mais tarde, porque amanhã cedo, lembra? Você tem uma prova e você precisa estar com a sua cabeça muito bem descansada, bem dormida aí, né? Para ter todo o seu reparo de descanso. E amanhã você fazer uma boa prova, porque o seu professor tem reclamado que você tem passado sono na aula. Lembra disso? Então, você está precisando recuperar a sua nota. Então, hoje, agora, 9 horas da noite, você vai desligar tudo aí e você vai dormir, ok? Ah, mas eu quero desligar. Não, olha, eu já expliquei para você, então agora nós vamos desligar. Se você não desligar, desligo eu. Quem desliga? Eu ou você? Você deu uma certa autonomia para o filho, ou ele, ou você desliga o computador às 9 horas. Então, há uma forma de dizer um não afetuoso. Esse não afetuoso nem sempre somente essas 3 letras. Não, a gente vai conversar, dialogar com o filho, dando ali as devidas coordenadas, mas embutido nessa conversa tem a palavrinha não. Essa parte que impacta, né? Essa palavra de força, essa palavra tem muita força. E o sim, quando deseja algo ou quando há uma possibilidade de dizer o sim, por que não dizer o sim? Dizer o sim para o filho faz com que ele perceba, em algumas circunstâncias, que o desejo dele, a vontade dele é notada, é considerada, é aceitável, que é possível ele conquistar, ter algumas coisas, fazer algumas coisas, que seu pai e sua mãe entendem as vontades diferentes dele, desse repertório jovem, então é possível ele receber sim para algumas coisas da vida dele que são coerentes, que são saudáveis. Não é tudo não, também existe o sim para a vida de seu filho. Então, isso se torna algo de um relacionamento muito saudável, muito agradável entre o pai e uma mãe. E esse filho certamente vai ter sua autoestima cada vez mais elevada. Isso vai favorecer, inclusive, a aproximação da intimidade entre filho e pai e sua mãe. Poder falar, declarar seus desejos, suas vontades, aquilo que não está muito legal, aquilo que não está em bom ajuste. Esse filho vai ter maior interesse em falar com sua mãe e seu pai. Nessa questão do não, também é muito importante frisar que algumas mães, principalmente as mães, ficam com muita dó do filho. Eu tenho dó de não deixar ele ir. Eu tenho dó de não comprar, de não permitir. Eu fico com dó. Essa dó não serve para coisas boas. Essa dó é terrível. Não vai ensinar o filho a ter resiliência. O filho que não é resiliente, ele não suporta frustrações, não suporta as pancadas da vida. Filho resiliente, ele aprende na vida adulta a receber pancadas da vida, seguir firme e forte e prosseguir em segurança, se sentir seguro, mesmo em situações divergentes, em situações difíceis durante o processo da vida. Nós passamos por percalços, por intempéries, sempre há uma dificuldade, ou financeira, ou saúde, ou nos relacionamentos, uma preocupação, medos de algumas coisas, é uma situação do trabalho que não deu certo, é uma situação escolar que não deu certo, um relacionamento que teve ali alguns problemas, e ser resiliente, suportar as frustrações, suportar aquilo que causa impacto negativo de tristeza, é muito necessário ter um aprendizado. Esse não pode ser seguido de dó.
A mãe e um pai não pode ter dó de seu filho. O que ele precisa é de influência e de referência sólida, firme, forte, um poder de autoestima, autoestimar-se, gostar de si, reconhecer a sua forma de habilidade, sua forma de competência, de capacidades. Não deu certo assim, mas eu consigo fazer de uma outra maneira. Dessa vez não conquistei tal coisa, né? Às vezes num concurso público, num vestibular, numa prova que imaginava tirar 10, de repente tirou 2, né? Que grande pancada! Estudou tanto para estudar e de uma forma tão profunda e depois, ao invés de nota 10, tirou 2. Que grande pancada! E aí na juventude, com todas essas oscilações de autoestima, só adquirindo resiliência para passar por essas pancadas e se manter resistente, ficar firme e seguro. Não tenha dó do seu filho. Ter dó é terrível e não ajuda, só prejudica. Por isso, analise muito bem a sua própria assertividade, reveja o que em você precisa ser mudado, porque pais e mães que não são assertivos com o filho, muito provavelmente não são assertivos no seu trabalho, ali na relação conjugal entre marido e esposa, não são assertivos nas relações sociais, na situação financeira, nas situações de saúde. Então, há aí um impacto de insegurança nesse pai e nessa mãe. Então, também, provavelmente, não são pessoas resilientes e precisam aprender. Lembra que no início dessa nossa conversa aqui, eu disse que tudo que tem em mim que não está legal, bem arrumado ainda, aparece no meu filho e através do meu filho, na juventude dele, eu vou ter que cuidar em mim, reparar em mim, fazer arrumação em mim do que precisa ser melhorado no meu filho? Então, abrindo um parênteses aqui, às vezes alguns pais reclamam que o filho é muito caladão em casa e às vezes o pai também não conversa em casa. Um parênteses, só pra gente pescar um peixinho aqui a mais. Às vezes aquilo que está no filho, o pai reclama, mas não percebe que primeiramente existe nele. Então, o pai e a mãe precisam ter esse reforço da arrumação em si mesmo para alcançar a arrumação. Ou seja, arrumação no sentido de lapidação. Vamos lapidar em nós, mãe e pai, primeiro, para que a gente tenha uma força segura no poder da autoestima em lapidar, ajudar o filho também a ter a sua autoestima de maneira muito saudável, muito prazerosa. O nosso filho é um diamante e diamante precisa de lapidação. Lapidação passa pela fase desse processo das questões da adolescência. Avalie tudo isso que eu falei, arrume, lapide a si mesmo. Eu tenho certeza que você vai lapidar o seu diamante com muito maior maestria. Afinal, o diamante sempre lapida o diamante da casa, não é mesmo? E o diamante é justamente seu filho. Não esquece isso. Diamante lapida diamante.